Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Está saindo um pouquinho tarde, por conta do trabalho que se estendeu um pouco mais, mas mesmo assim, para a honra e glória de Deus, nós teremos o nosso momento de estudo para o nosso crescimento e para manter o nosso relacionamento com o nosso Deus e Criador. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu gostaria de te pedir para que, caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe o like, o gostei, faça um comentário e também compartilhe. Envia para seus amigos, para seus irmãos, para que dessa forma você utilizar a sua influência de forma positiva na vida dessas pessoas e assim essas pessoas também possam ter um momento com Deus, assim como eu e você estamos tendo agora. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a nossa oração e logo em seguida conhecer o tema e fazer o nosso estudo. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito, Ele venha a ser o nosso professor e que por meio da instrução dEle, nós possamos andar em novidade de vida, nós possamos adquirir conhecimento e, acima de tudo, nós possamos receber a Tua presença em nossas vidas. Queremos te pedir também, Pai, o perdão dos nossos pecados, que a graça de Cristo nos cubra e que por meio dessa graça a gente alcance a salvação. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema do estudo de terça-feira. O tema de hoje é o plano original de Deus. Vamos saber qual era o plano de Deus? O plano original para que o povo tomasse posse da terra prometida? Bom, Deus tinha um plano. Às vezes, as coisas não saem como planejado, como foi o caso do povo de Deus. Então vamos ver aqui, conhecer o plano revelado dentro do contexto do livro de Êxodo, capítulo 23, versículo do 20 ao 33. Diz assim, ó. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus e os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Veja que de forma muito detalhada, Deus já tinha tudo esquematizado.
Um plano perfeito. O povo não iria precisar fazer nada. Olha esse ponto que eu destaquei no estudo. Ó. Não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Vocês lembram o que aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Eles pegaram em alguma arma para derrotar a nação mais poderosa da terra, que no caso era o Egito? Não, né? Deus lutou por eles, pelejou por eles e venceu por eles. O plano de Deus sempre foi esse. E isso é muito importante para mim e para a sua vida. Às vezes, nós não estamos permitindo Deus guerrear as nossas lutas e conquistar a vitória que Ele tanto quer entregar em nossas mãos. Às vezes a gente tem lutado tanto, se degladiado tanto, quando na verdade o plano original de Deus sempre foi ir adiante de nós, lutar por nós e vencer por nós, entregando nas nossas mãos tudo pronto e preparado. Um outro exemplo muito claro, e é uma evidência do modus operandi de Deus, foi quando, por exemplo, o rei da Assíria veio ali ameaçar o povo de Deus. Na época, o povo de Deus tinha um rei chamado Ezequias. E aí, esse rei, ele buscou ao Senhor, ele orou, ele clamou por socorro por Deus. Fez aquilo que muitas vezes eu e você estamos dificultando fazer, que é exatamente se colocar numa situação de total dependência de Deus. Ezequias não tinha o que fazer. Ele olhou, ele analisou e disse, não, é impossível para mim. Mas eu conheço alguém que é conhecido pelas causas impossíveis. É conhecido por resolver exatamente situações como essas. E aí, Isaías, o profeta de Deus, falou a Ezequias dizendo o seguinte, olha, não se preocupa. O Senhor irá adiante de vós, irá pelejar e irá vencer essa batalha, essa guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo do Senhor foi lá e derrotou o exército de Senaqueribe, derrotou a Síria. Esse mesmo anjo que saiu a pelejar e a guerrear, era o mesmo anjo que o Senhor tinha falado aqui no contexto que nós lemos. O anjo que estava presente na nuvem durante o dia, o anjo que estava na coluna de fogo durante a noite. Era o anjo que iria adiante deles, lutar a guerra deles, sem precisar que o povo de Deus se envolvesse em nenhuma batalha, em nenhuma guerra. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Ó. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. Sabe por que foi preciso 400 anos? Era porque o povo tinha que passar esse tempo todo sendo escravo? Não. Em estudos anteriores, eu mencionei que essa situação lastimável de serem escravizados ali no Egito não era plano de Deus. Essa triste situação aconteceu porque, infelizmente, o povo se acomodou ali no Egito e acabou sendo, vamos dizer assim, feito de escravo. Se eles tivessem seguido a orientação de Deus, eles teriam superado os 7 anos de fome que o Egito passou ali na época de José, e depois de superar essa fase, teria ido embora. Afinal de contas, como o próprio José disse, o Egito não é o nosso destino. O Egito não é o nosso lugar de residência. E aí, seguindo esse ponto, a questão de Deus esperar tanto tempo para entregar a terra prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, para o seu povo, foi exatamente porque Deus ele é um Deus misericordioso. É um Deus que, durante todo esse período, durante todo esse tempo, estava ali apelando aos corações das nações que se encontravam em Canaã, ali no território
que seria o destino do povo de Deus. O problema é que, mesmo durante tanto tempo, esse povo de coração obstinado rejeitou os apelos de Deus. Decidiram viver de forma em rebelião aos preceitos e à vontade de Deus. E o limite da paciência, da iniquidade e do pecado para esse povo tinha chegado ao fim. Era por isso que eles seriam destituídos daquele local, seriam expulsos, para que uma nova nação, um novo povo, ocupasse aquele lugar. Por quê? Porque, infelizmente, a misericórdia para eles tinha chegado ao fim. Agora a gente consegue entender a razão e a ordem que Deus deu ao seu povo de aniquilar tudo. Matar, expulsar, não deixar ninguém. Por quê? Porque a oportunidade foi dada. A misericórdia de Deus foi ofertada. Não foi uma vez, nem duas, nem três, mas durante 400 anos. Sabe que essa mesma realidade também está acontecendo em nossos dias? Jesus ainda não voltou porque estamos num período da graça, da misericórdia. O motivo pelo qual Jesus está tardando de voltar é exatamente isso. Ele está dando tempo para que as pessoas deem ouvidos aos apelos de Deus, às intenções boas de Deus com relação a mim e à sua vida. 400 anos foi dado. Foram 400 anos rejeitando Deus. E agora, os povos que ali estavam teriam que ceder o espaço agora para o povo escolhido de Deus, os hebreus. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte: além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por 2 métodos incomuns, mas bastante eficazes. Eu achei isso aqui bastante interessante quando foi abordado no contexto que nós lemos. O primeiro método, Deus enviaria terror. Isso aqui é muito claro, por exemplo, no contexto lá da conquista de Jericó. Você lembra? Como era que os moradores de Jericó estavam? Raabe deu o relato de como as pessoas ali estavam. Eles estavam aterrorizados, amedrontados, com muito medo do povo de Deus. Veja que a palavra de Deus se cumpriu. E a gente vê isso de forma muito clara ali, não somente com Jericó, mas com os moabitas. O que foi que Moabe fez? Contratou Balaão para amaldiçoar. Por quê? Porque também o terror de Deus tinha chegado sobre eles. E não somente sobre eles, mas sobre todas as nações que ali estavam naquele lugar. O segundo método que Deus iria utilizar era por meio de vespas, né? E utilizar ali a força da natureza para repelir aquelas pessoas. Veja que até nisso Deus estava sendo misericordioso. Ao invés de exterminar as pessoas, Deus estava apenas expulsando, dizendo: olha, vão para outro lugar, antes que o pior aconteça com vocês. Algumas pessoas, mesmo assim, se tornaram resistentes. E aí teve que acontecer algumas guerras, né? Veja que o plano original de Deus era um plano perfeito. O contexto bíblico falou que não seria de forma imediata que essas nações iriam embora, mas de forma, vamos dizer assim, parcial, né? De forma, vamos dizer assim, dentro do tempo. Dentro do tempo de quê? Dentro do tempo para que Israel se desenvolvesse e crescesse. Enquanto as nações iriam embora, Israel iria, podemos dizer assim, prosperar. Deus iria abençoar eles, não iria faltar água nem alimento. As mulheres não iriam perder filhos, não teriam mulheres estéreis. O povo iria viver o tempo determinado, sem ter morte prematura, sem morrer de forma antecipada. Deus iria proteger para que nada de ruim acontecesse com o seu povo. Ou seja, o plano de Deus de fato era perfeito, como tem sido em toda a história desse mundo. Então, com base no estudo de hoje, a gente percebe que Deus tem um plano bem sólido, bem consolidado, um plano
vamos dizer assim, de bênçãos teve para o seu povo e tem para nós também. O estudo de hoje quer chamar a atenção a isso, que Deus ele tem um plano e que ele está colocando esse seu plano em vigor. A pergunta que nós devemos fazer é muito simples. Nós vamos viver o plano de Deus ou vamos viver os nossos próprios planos? Porque, infelizmente, o ser humano ele é especialista em fazer os seus próprios planos e muitas vezes rejeitar o plano de Deus. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte, o desafio à vontade de Deus e a descrença em sua liderança dificultaria o avanço dos israelitas. Infelizmente, por conta dessa situação, nós temos deixado, assim como o povo de Deus deixou, de viver o plano original. O plano e a vontade de Deus. Por quê? A descrença, a resistência, a não obediência. Deus tinha dado vários preceitos dizendo, olha, não se misturem, não permitam que essas pessoas vivam entre vocês, não adorem os deuses deles, não pratiquem as práticas deles, não comunguem no mesmo espaço. Será armadilha para vocês. Não vai ser bom para vocês. Por conta da não obediência estrita à palavra de Deus, o povo deixou de viver o plano original. Essa realidade não precisa acontecer nem na minha, nem na sua vida. Davi, o que é que eu preciso fazer? Apenas obedecer a Deus. E dessa forma, vamos viver os planos que Deus desenhou para cada um de nós. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais uma lição da Escola Sabatina, hoje falando sobre o plano original de Deus. A gente viu que Deus já tinha tudo pronto. Não foi nada de última hora, mas já estava tudo preparado para que o povo desfrutasse daquilo que tinha sido prometido a cada um deles. Para mim e para você, não será diferente. Independente das escolhas que nós fizermos, os planos de Deus irão se cumprir. A diferença é que eu e você podemos fazer a escolha de fazer parte desses planos ou não. A escolha está diante de nós. O que nós vamos fazer? Pense sobre isso no dia de hoje. Chegamos ao fim. Foi muito bom o estudo de hoje. Eu espero que Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse. Eu quero te ver, para a honra e glória de Deus, no dia seguinte, no próximo estudo. Não falta. Eu estarei te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.